Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. Bem, você já sabe que pode acompanhar, pode assistir o programa pela Parabólica, como você sempre assistiu, e pode ver também pela NET TV, Claro TV. E o programa simultaneamente é transmitido pelas TVs e pelo Facebook no www.sba1.com, TV ao vivo. E o programa Mercado Futuro, essa entrevista que você vai ver agora, ela pode ser acompanhada a hora que você quiser, o dia que você quiser, no YouTube. Ele vai para lá, a entrevista e fica lá. Além disso, outras informações, textos, fotografias do programa e dos entrevistados você encontra nas redes. Basta entrar lá, programamercadofuturo.com.br. À sua esquerda tem link para Instagram, YouTube, Facebook, enfim, Twitter, tá tudo lá. E para me deixar contente, dá um like, né? Estamos caminhando a 1 milhão de... Falta um pouco para 1 milhão, mas tudo bem. Se você continuar me seguindo, chegarei a 1 milhão. Bem, o tema do programa de hoje é bem interessante, porque é o seguinte, mudou aí, ou pelo menos teve uma decisão que pode alterar um negócio importante quando as empresas estão em recuperação judicial, ou entram em recuperação judicial. Eu não sei exatamente que setor a gente vai falar, mas, por exemplo, se vocês acompanham os jornais, nos últimos tempos, na área do agro, o que tem entrado em recuperação judicial, e não é pouco, são usinas de açúcar e álcool, por exemplo. É o que tem saído mais no jornal. Não sei se é porque elas são representativas em tamanho, né? Mas, enfim, mudou aí uma regrinha que pode deixar mais complicado ainda para os credores e para os financiadores. Para conversar comigo sobre isso, está aqui o Bernardo Fabiani. Ele digamos que eu vou fazer uma tradução do CTO para diretor técnico da Terra Magna, ou diretor de tecnologia, pode ser? Pode, pode. Bernardo, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar pelo princípio, né, como diziam. O que mudou, o que altera esse quadro que já era consolidado da recuperação? Bem, o STJ tomou uma decisão em maio, que não é um tema pacificado, certamente, mas que dificulta a vida já difícil de quem é credor no agronegócio. Por quê? Depois dessa onda, dessa industrialização da recuperação judicial no agronegócio, o que o STJ fez foi jogar um balde de água fria nos credores, porque antes, se o credor não concordava com certos termos que eram colocados na Assembleia Geral da Recuperação Judicial, agora ele tem que acatar. Quais são esses termos particularmente? A novação da dívida de terceiros. Então, se antes ele se abstinha ou votava contra uma cláusula de novação de dívida de terceiros, ou seja, o devedor ele tem uma dívida que é garantida por terceiros, antes o credor que votava contra a cláusula podia ir atrás desses terceiros para cobrar. Agora, segundo o entendimento do STJ, não mais. O que significa isso? Que se a Assembleia Geral definiu por maioria pela novação da dívida de terceiros, agora você não tem mais, você como credor, mesmo tendo votado contra, mesmo tendo sido silente, não vai poder ir atrás do terceiro. Isso já complica ainda mais a cobrança no agro. Vamos interpretar, como eu digo. Por exemplo, uma empresa, ela deve para bancos, né? E ela deve, o que você chama de terceiros? Ela deve para fornecedores, para, enfim, quem dá matéria-prima? Explica aqui para eu entender. Falando particularmente do agronegócio, o devedor, ele deve a diversas pessoas e cada um dos credores, geralmente, exige uma garantia em contrapartida. Então, são diversas garantias que a gente vê no agro. A gente tem a hipoteca, a gente tem a alienação fiduciária, a gente tem o penhor agrícola, a gente tem o aval
a gente tem a fiança. E quando essa dívida é contraída contra terceiros, então a gente está falando de um aval, de uma fiança, antes você podia ir atrás do fiador ou do avalista, Entendi. caso você tivesse votado contra ou não se manifestado com respeito a essa cláusula na recuperação judicial. Agora, não mais. Então você não pode ir atrás do terceiro. Quer dizer, entendi. Agora para mim ficou mais claro. Eu pego, sei lá, para comprar o que seja, já que estamos falando de agro, né? Semente, adubo. Insumos, sim. E eu pego X milhões, peço para a Stefania avalizar e você também me emprestou algum dinheiro, certo? Perfeito. Aí eu entro em recuperação judicial. Antes, se a Assembleia decidisse, enfim, você podia procurar a Stefania e falar, olha, ele está me devendo, para você, você avalizou 2 milhões, ele está me devendo 2 milhões ou 3 milhões. Você tem que me pagar, ela te pagava. Exatamente. Hoje não mais. Não mais. O entendimento do STJ ele não é final, ou seja, não é uma coisa análoga... Pode digamos, ter recurso ainda. não é uma coisa análoga, digamos, uma decisão do Supremo, mas ainda assim é a jurisprudência. E isso significa o quê em termos, por exemplo, da Terra Magna? Digamos que a Terra Magna empreste dinheiro para o agro. Ela vai ficar mais reticente em emprestar ou vai aumentar a taxa de juros? O que acontece de uma maneira geral? Uma empresa que vá financiar vai certamente tomar muito mais cuidado no agronegócio, particularmente porque no agronegócio, além da situação da decisão do STJ, a gente tem desde 2015 uma evolução no número de recuperações judiciais. Então, por exemplo, você citou as usinas de cana. A recuperação das usinas de cana vem de uma conjuntura econômica em que elas apanharam muito. Teve problema de gestão? Naturalmente, mas assim, o controle dos preços que foi exercido em alguns governos anteriores no preço do petróleo, assim, arrasou com as usinas. Então, é uma coisa justificável a RJ delas. O que a gente tem visto muito no caso de recuperações judiciais de grandes produtores é que esses grandes produtores de soja, por exemplo, não possuem registro da junta comercial, que é uma das exigências para você pedir RJ, fazem o registro e, ao invés de esperar o período de carência de 2 anos, que também é necessário por lei para pedir recuperação judicial, pedem no dia seguinte. Então, assim, é mais uma de diversas decisões que tem ameaçado toda a matriz de financiamento do agronegócio, principalmente do funding da soja. É curioso a soja. Nós vamos já dar já é hora de intervalo, Bernardo. Converso com o Bernardo Fabiani, ele é diretor de tecnologia da Terra Magna e a gente volta rapidinho, VaptVupt. Ok, o programa Mercado Futuro, eu falo aqui do estudo da B3, Brasil Bolsa Balcão. O assunto é financiamento, dívida, recuperação judicial de empresas, produtores, enfim. E eu converso com o diretor de tecnologia da Terra Magna, que a gente vai continuar falando aí dos credores e dos financiadores, e ele vai explicar, porque eu falei um negócio aqui que não é a verdade, sobre o trabalho da Terra Magna, que é bem interessante. Aquilo que você me disse no intervalo, você explica agora qual é o trabalho que a Terra Magna faz. A Terra Magna ajuda os financiadores do agronegócio a gerenciarem melhor seu risco. Então, Terra Magna faz o monitoramento do penhor agrícola, que é um dos tipos de garantia que pode ser contraído no agronegócio. Na minha opinião, é o melhor tipo de garantia. É uma garantia que é líquida, é facilmente exequível. Então, o que significa isso? Que começou a haver sinais de qualquer tipo de problema com aquele produtor, você consegue entrar com o processo de tutela antecipado, assim, vulgarmente um arresto, e pegar o grão antes de a safra acabar, antes de um pedido de RJ ser realizado. Então, nossa tese é que receber antes era receber melhor, mas agora se tornou receber antes é receber no agronegócio. O arresto como é que chama tecnicamente? O que você falou? Tutela antecipada, porque a gente está falando de pegar a garantia, pegar o grão antes da data de vencimento do título. Quer dizer, o financiador financia a safra, ele vai receber em grão ou em dinheiro.
Tanto faz. As duas modalidades existem. Existe a CPR física e a CPR financeira. Em uma delas você recebe o grão, na outra você recebe dinheiro, mas de qualquer jeito a garantia é o grão, é a lavoura. É melhor do que a terra porque executar a terra é um processo muito moroso no Brasil e no final das contas você tem um bem ilíquido. Então, consegui executar a terra depois de alguns meses. Sim, mas eu tenho a terra e fica com ela, né? Exatamente. Até vender, leva, Até vender. leva um Vai a bacana. leilão também. Então, assim, no final das contas, o negócio dos financiadores do agro muitas vezes não é, muitas vezes não, geralmente não é, ter terra, é ter o dinheiro pelo qual ele financiou a safra. E isso aí vale para todos os tipos de papéis? Por exemplo, você falou em cédula do produto rural, mas hoje eu, por exemplo, tenho uma graninha lá no Letras do Crédito do Agronegócio, que também financia o agro, né? Tem esses papéis todos? Parcialmente. No caso da LCA, as LCAs, elas, por um entendimento recente, não precisam financiar. Elas já não precisavam financiar antes totalmente o agronegócio. O Bacen mexeu algumas pecinhas e agora, salvo engano, elas não precisam financiar em nenhuma parte o agronegócio. Então, assim, no final das contas, as LCAs não têm um contato tão direto com o produtor. Agora, no caso de CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, aí sim, aí a gente trabalha também. Porque o CRA ele pode ser lastreado em penhor agrícola, em CPRs com penhor agrícola. E no final do dia, tudo aquilo que é lastreado em produção, toda a dívida que é contraída com garantia em produção, a gente pode ajudar. Você falou um negócio interessante, mas eu aqui sou um pouco, não sou advogado do diabo, mas enfim. Por exemplo, você faz o financiamento, você não. De você eu quero perguntar depois como é que você trabalha para minimizar risco, Perfeito. a terra magna. Mas, por exemplo, você financia um produtor de soja, você não. Alguém. Financia para receber soja ou dinheiro, CPR financeira, dinheiro, CPR física é o produto, é isso? Perfeito. E se ele tem um problema de praga, um negócio desse, não adianta você querer receber antes, porque ele não vai ter soja para te dar. Perfeito. Como é que faz? É risco intrínseco dos negócios nesse caso. O que a gente entende é que você tem que se proteger dos riscos contra os quais você pode se proteger. Então, por exemplo, o risco da inadimplência é um risco real? O risco da inadimplência moral é um risco real no agronegócio? É. Então, o que a gente faz é ajudar justamente contra esse risco. Não trabalhamos com seguro, mas, por exemplo, você pode se proteger contra risco climático. Sim, a gente tem o seguro rural que está crescendo no Brasil, ainda não é grande, mas está crescendo muito. Então, são dois dos exemplos dos riscos que você pode controlar, ou pelo menos se proteger contra, que é o risco climático e o risco moral. O risco moral é quando o cara é 171. É que acaba fazendo parte do negócio, acaba fazendo parte do negócio de algumas pessoas postergar o pagamento de dívidas. Vamos colocar dessa forma. Então, alguém vai ter que tomar um calote que não seja você. Muito mais elegante do que eu falei aqui. O cara que não quer pagar, enrola e joga para lá. Exatamente. E como é que a Terra Magna trabalha? É satélite? É ir lá no local olhar a lavoura? Como é que vocês minimizam riscos? Ou tentam minimizar riscos? E olhar a lavoura já se mostrou um instrumento assim, extremamente ineficaz. Por quê? Desde 2015 também, a gente tem visto um aumento da inadimplência, mesmo nas operações que têm penhor agrícola. Por quê? O pessoal acredita que é uma garantia muito boa, e factualmente é, mas não se preocupa com a existência do penhor. Então, eu tenho um papel que diz que eu tenho 200 hectares de soja como colateral dessa concessão de crédito. E ele não se preocupa em verificar se essa concessão, esse colateral existe. Não se preocupa em verificar quando que ele está sendo colhido, para onde está indo o grão. E usar gente em campo para isso é impossível, é proibitivo, porque você precisa monitorar toda uma região como Mato Grosso. Então, assim, é área demais, o Brasil é muito grande, é muito chão.
Então, não tem como você fazer isso com pessoas em campo. O que o pessoal fazia, e deu certo durante muito tempo, é mandar um agrônomo para fazer uma visita de suporte, e aí aproveita e dá uma olhada em como está a lavoura, só que ele não vai ter a visão do todo. Você tem um penhor de 2.000 hectares de soja. O agrônomo vai ver 2.000 hectares de soja? Dificilmente. Então, o que a gente usa na Terra Magna para garantir que o penhor agrícola existe e que você não tem exposição de crédito é sensoramento remoto. São imagens satélites, são dados climáticos, são dados governamentais. Então, usando todo esse conjunto, a gente consegue ter uma visão completa do penhor durante toda a safra. Então, não acontece o cenário de, eu não sabia que o meu penhor era insuficiente para pagar a dívida. Ou eu não sabia que o cara colheu 2 semanas antes da data de vencimento. Esse tipo de coisa acabou. Então, o que a gente faz é devolver a eficácia para o penhor agrícola. Muito interessante esse negócio. Outro intervalo, eu converso com o Bernardo Fabiani, diretor de tecnologia da Terra Magna. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com o Bernardo Fabiani, para não errar, né? Porque é tão feio errar o nome das pessoas. Ele é diretor de tecnologia da Terra Magna, falando sobre um negócio que não sei, eu não tenho abordado com frequência aqui. Tem uma coisa que o Fabiani me falou no intervalo, que eu concordo plenamente. De uma forma geral, o produtor agrícola não é um caloteiro. Não, não é. Ele é um bom pagador. Mas sempre tem uma encrenquinha aqui, uma encrenquinha lá. E às vezes, no momento de pegar dinheiro para financiar agora, por exemplo, nós estamos em agosto, já pegaram dinheiro para a safra 2019-20, né? Que começa a ser plantada em setembro. Às vezes não se calcula muito bem o que vai plantar e tal. Chega lá na frente e dá uma encrenca. Além do que no Brasil nada funciona como no resto do mundo, né? Sempre tem alguns problemas. Se você tem documento, o financiador, não você, tem lá CPR, tem essa coisa de receber pela safra, o CRA aí, crédito... Certificado de recebível do negócio, mas é o CPR, Cédula de Produto Rural. Esse papel, ele não é um papel soberano, digamos assim, que garante a entrega do produto, que é obrigatória entregar o produto? Com certeza, mas o problema é, se o produto não existe, ele já está em N outros silos, sob outro nome, não tem muito o que fazer. A gente diz que a dívida rola para o outro ano. Para outro ano não, para diversos outros anos. Então, algo que você deveria receber no final da safra, você como financiador deveria receber no final da safra, você vai receber ao longo de 5 anos, ao longo de 4 anos. Então, se existe uma certa quantidade de dinheiro que o produtor pode pagar. E se a quantidade de dívidas que ele tem contraídas é maior, alguém vai ficar sem receber. Então, assim, a questão é, se você chega antes, você bebe água limpa. Você consegue receber na frente dos demais. E assim, é um processo de amadurecimento do mercado isso. É um processo de amadurecimento do mercado entender que o produtor, ele não é caloteiro. É uma questão do negócio e tem alguns poucos produtores que acabam dando nome. Acabam gerando esse monte de notícia que você vê na Valor, esse monte de notícia que você vê na internet, de recuperações judiciais ou inadimplência no agro. São poucos produtores, só que isso gera muito medo em todo mundo. Em um momento de fragilidade em que a gente está no agro, com assim, o financiamento subsidiado secando, pelo menos a Selic está baixa, isso já contribui bastante. E concomitantemente o aumento, ou pelo menos o pretenso aumento da participação do mercado de capitais no financiamento do agro, assim, o momento de amadurecimento ele é necessário. A gente tem que ter mais segurança. Olha, Bernardo, eu acho que não tem volta, que o governo vai jogar mesmo para o produtor pegar o máximo que ele puder no particular, até por causa da taxa Selic. Que se está 6, né? Está 6, foi isso? 6,5. 6,5. E a meta da inflação é 4,2, o juro real é 2 e alguma coisa, né? É um juro relativamente baixo. Não é negativo, mas está
caminhando para lá. Atrativo. O mercado onde você trabalha, o pessoal que tenta diminuir risco e controles, vocês devem estar relativamente preparados para que essas coisas ocorram mesmo, até porque o seguro que você citou, o atual governo conseguiu, que para mim foi espantoso, porque aumentar o seguro rural, que eu acho que é a única coisa errada que tem que não funciona no agro, fora quem não paga e tal, é o seguro, porque o agro vai, de uma maneira geral, vai bem. Só que o produtor precisa ter seguro de renda. Sim. E esse atual governo conseguiu, parece que vai aumentar com subsídio, né, de 400 para 1 bilhão, né, de 400 bilhões. Perfeito. É pouco para um negócio de 700 bilhões, mas já é alguma coisa, né? Vocês estão preparados para essas alterações? Porque, pelo que eu estou entendendo do ministro Paulo Guedes, vem muita mudança aí na área que você atua. Eu diria que, na verdade, a gente só existe como empresa para gerenciar risco com assim, a dimensão que a gente tem por conta dessa mudança do governo. Porque à medida que mais players privados entram na disputa pelo financiamento, os spreads começam a ser enxugados. Claro. Então você tem que fazer uma gestão melhor do risco. Não adianta você ter a reação imediata que geralmente se tem, o risco é mais alto, eu vou pegar e aumentar a taxa de juros. Não, porque você tem diversos players que estão todos competindo pelo mesmo segmento. Então, a saída do crédito subsidiado é muito bom, assim, para o mercado como um todo e particularmente para a Terra Magna. Agora, falando da parte de seguro, não, isso faz total sentido. Assim, a gente fala de 90% das lavouras seguradas nos Estados Unidos. Aqui a gente tem 14%, o número varia um pouco, mas é muito baixo. E em regiões como, por exemplo, Rio Grande do Sul, oeste da Bahia, Paraná, em que a gente tem oscilações climáticas severas, é imprescindível ter seguro. Quando tem o seguro, por exemplo, se houver um problema de safra, alguma coisa assim, é o dinheiro do seguro, com o dinheiro do seguro que o produtor vai cumprir o compromisso, é isso? Positivo. Então, como que funciona geralmente quando a operação é segurada? Legal. O penhor agrícola, ele já tem seguro, e o produtor ele anui o pagamento do seguro em caso de ocorrência climática diretamente para o credor. Legal, é uma baita segurança para vocês. Nossa, é uma baita segurança para o credor porque, assim, do ponto de vista de inadimplência moral, eu consigo segurar usando o monitoramento da Terra Magna. Do ponto de vista de risco climático, eu consigo segurar usando o seguro. E não passa pelo produtor mais esse pagamento. Vai direto para o credor, o que é muito bom. Sim, facilita, dá um pouco mais de transparência, né? E reduz a taxa para o produtor. Se bem que as taxas de juros para o agro sempre foram inferiores às de mercado, né? As de crédito subsidiado, com certeza, mas as livres, não. Livre. As livres, não. Então, por exemplo, o barter, que é uma modalidade muito comum de financiamento, tem diversas taxas escondidas. Então, a gente vê alguns produtores pagando 2,5%, 3% ao mês em operações de barter. Então, assim, não é barato. Não é barato. E o rico não é barato, o risco é maior. Bernardo, nosso tempo acabou já. Você levou tanto tempo para chegar, mas o tempo aqui não me perdoa. Aqui acabou. Quero te agradecer. Espero que a gente tenha esclarecido, você tenha esclarecido aí o telespectador sobre como funcionam essas coisas. E vamos uma hora marcar uma outra conversa aqui, tá bom? Muito obrigado. Quando você estiver disposto e tempo. Bernardo Fabiani é o diretor de tecnologia na Terra Magna. O programa foi sobre essa coisa de empréstimo, garantia e tal, que é um negócio que vocês, a empresa rurais, devem saber muito bem como funciona. Muito obrigado, até a próxima conversa. Muito obrigado. Gente, obrigado. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.